E não é que a Copa Intercontinental, que consagrou vários clubes brasileiros, pode estar de volta? Para entender toda essa história e ficar por dentro de muitas outras notícias, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e vem comigo que o Pocket News de hoje tá no ar. A UEFA pretende eliminar o fair play financeiro após 10 anos e substituí-lo por novas regras. Os gastos com salários, transferências e taxas pagas a agentes só poderiam atingir 70% da receita obtida anualmente pelos clubes europeus. Se aprovado, o projeto será implementado a partir de 2023, quando os clubes poderão desembolsar 90% da renda com esses gastos, reduzindo para 80% em 2024 e 70% no ano seguinte. Sob o novo sistema, se as equipes gastarem demais, serão rebaixadas nas competições da UEFA, caindo da Champions League para a Europa League e dessa para a Conference League. O fair play financeiro foi introduzido em 2011 na tentativa de impedir que os clubes tivessem grandes prejuízos, incentivando-os a terem melhor gestão financeira. Agora, o sistema estaria pronto para uma remodelação que deve facilitar a fiscalização. A Associação Europeia de Clubes avaliará as propostas da UEFA em uma reunião na próxima quinta-feira, com os novos regulamentos a serem confirmados em abril. Tá aí uma boa notícia, né? Pelo menos no campo teórico, porque assim, é muito bom existir fair play financeiro, mas de fato esse fair play financeiro da UEFA foi, como se diz, para inglês ver. Ele nunca funcionou, tanto que existem várias matérias por aí que explicam como que o PSG conseguiu driblar esse fair play financeiro com uma série de precauções assim debaixo dos panos, né? Outro clube também que conseguiu fazer isso, escapar de uma punição do fair play financeiro da UEFA, foi o Manchester City, que foi punido de participar 2 anos da Champions League. Não era, por exemplo, para estar participando dessa edição da Champions League desse ano, se a punição tivesse sido mantida, e ela não foi porque a UEFA não conseguiu sequer, depois de ter pegado o Manchester City no flagra lá, cumprir os processos jurídicos ali da maneira mais correta. Existiu alguns erros por parte de quem puniu, e isso fez com que a justiça, a justiça superior lá do futebol, o TAS, o CAS lá, fizesse com que a punição do Manchester City fosse anulada. Então assim, na prática o fair play financeiro ele tá lá há bastante tempo, etc e tal, mas ele não existe. O que existe, por exemplo, é uma medida ainda mais interna em determinados países, como a La Liga adotou recentemente. O Messi não pôde renovar com o Barcelona, melhor, o Barcelona não pôde renovar com o Messi, mesmo o Messi abrindo mão significativamente de salário por conta desse fair play, mas aí em território espanhol, para países, os países adotam isso de maneiras diferentes em cada liga. Na UEFA é algo mais amplo, que gira em torno do futebol europeu como um todo e que tem como punição as competições europeias, como Europa League, como Conference League agora e principalmente a Champions. Só que isso nunca serviu para nada. Então a gente espera que com essas mudanças nas regras do fair play financeiro da UEFA, que a gente comece a ver punições caso os clubes não cumpram. Porque é muito simples, deveria ser tudo muito mais bem regulamentado e não existe regulamentação nenhuma, ainda mais com esses donos milionários que chegam lá, investem muito dinheiro, não estão nem aí para nada e fazem disso um futebol muito mais desequilibrado, que não tem absolutamente nenhum controle. Então é muito importante que novas regras sejam aplicadas, que regras mais fáceis, depois de todo esse tempo que o fair play financeiro da UEFA existe, que eles tenham detectado o tipo de erro que eles cometem, para que de fato o futebol a longo prazo fique mais justo em termos de investimento, para que todo mundo, mesmo que tenha um dono bilionário, trilhardário, consiga competir em pé de igualdade. Após anunciar os volantes William Maranhão e Rodrigo Fernandes, o Santos está perto de fechar a contratação do meio-atacante equatoriano Johan Julio, da LDU. O jogador de 24 anos surge como um plano B depois de o Peixe ter encontrado dificuldades para adquirir o argentino Emmanuel Martínez do Barcelona de Guayaquil. No ano passado, Julio fez gols contra o Flamengo pela Libertadores e contra o Atlético pela Sul-Americana. Em 2020, havia marcado contra o próprio Santos pela Libertadores e 2 vezes diante do São Paulo pela mesma competição.
competição. O jogador deve chegar por empréstimo com o valor do passe fixado. Membros dos times europeus vão propor à UEFA uma mudança na classificação da Liga dos Campeões. Segundo informações do jornal inglês The Guardian, a proposta é para que 2 vagas por país sejam definidas através de uma métrica que calcula o desempenho dos times nas últimas 5 temporadas. No caso, ambas as vagas seriam destinadas a equipes que não conseguissem a classificação de forma direta em suas ligas, mas que possuam um bom histórico nos últimos torneios. A ideia é que a proposta seja apresentada já na próxima semana, quando haverá uma reunião geral da UEFA em Viena, na Áustria. O Raine Group, banco encarregado de realizar a venda do Chelsea, chegou a 4 finalistas para a negociação. A partir de agora, as ofertas pelo clube londrino serão examinadas com mais detalhes. Segundo fontes do mercado, o negócio pode se aproximar de 3 bilhões de libras e tem Stefan Pagliuca, um dos donos do Boston Celtics da NBA, entre os 4 finalistas. O Chelsea busca uma venda rápida após a saída do bilionário Roman Abramovich, que sofreu uma série de sanções do governo britânico por causa de suas ligações com o governo da Rússia e com o presidente Vladimir Putin. Os clubes da primeira divisão do futebol francês aprovaram um acordo de investimento de 1,5 bilhão de euros da CVC Capital Partners na Liga de Futebol Profissional do país. A empresa, que adquiriu recentemente parte de La Liga, deve assumir a participação de 13% da Ligue 1. Não foi divulgado os detalhes sobre como o montante será distribuído aos clubes, mas de acordo com o jornal L'Equipe, só o PSG deve receber 200 milhões de euros do investimento. Olympique de Marseille e Lyon ficariam com 90, enquanto Nice, Rennes, Mônaco e Lille receberiam 80 milhões cada um. A Copa Intercontinental, competição que reuniu os campeões da Libertadores e da Liga dos Campeões da Europa, está perto de voltar a acontecer. Convidado para participar da Assembleia Geral da Associação Europeia de Clubes, o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, indicou que o evento pode retornar. A volta da partida é um desejo antigo do dirigente, que discute a possibilidade desde 2017. Em entrevista recente ao Globo Esporte, o presidente da UEFA, Alexander Ceferin, também manifestou sua vontade para que o jogo acontecesse e falou que faltava a aprovação justamente da Associação Europeia. Criada em 1960, a Copa Intercontinental reuniu os campeões da América e da Europa, que passaram a fazer jogos de ida e volta para definir o campeão, fórmula que valeu até 1979. No ano seguinte, o torneio ganhou o patrocínio da empresa Toyota e a decisão entre europeus e sul-americanos passou a ser disputada em jogo único no Japão. A história mudou em 2005, quando a FIFA fez acordo com a empresa japonesa, que passou a patrocinar o Mundial de Clubes FIFA, marcando assim o fim da Copa Intercontinental, que agora pode ser revivida. Olha, essa é uma possibilidade que me brilha os olhos, né? Principalmente se a Copa Intercontinental ela for recriada com os moldes que ela existia até o final dos anos 70, né? Que você tinha partidas de ida e volta. Nos anos 60 você chegou até melhor de 3 jogos, né? Por exemplo, o Santos é um caso claro. Tô vestindo a camisa do Peixão aqui hoje. Em 62 ele ganhou do Benfica em 2 jogos, porque ganhou os 2 jogos. Mas em 63, quando perdeu o primeiro jogo em Milão para o Milan, teve melhor de 3, foi 1 jogo em Milão e 2 jogos no Maracanã. Poderia existir algo parecido, não melhor de 3, que a gente sabe que o calendário mundial hoje é um problema, mas pelo menos jogos de ida e volta. Imagina se a gente tivesse tido um Palmeiras e Chelsea, um jogo no Allianz Parque e outro jogo no Stamford Bridge. Como não seria mais legal, como não seria mais emocionante? E outra, o Mundial de Clubes da FIFA é um torneio fraquíssimo, um torneio que ninguém se interessa. Por quê? Porque, cara, aderiram aí politicamente essas outras confederações que não fazem o menor sentido, com todo respeito à CONCACAF, com todo respeito à Federação Africana, Asiática de Futebol, da Oceania, o país sede, ninguém quer ver isso. As pessoas querem ver o campeão da América do Sul contra o campeão da Europa. É isso que interessa. Então, Copa Intercontinental, beleza, mas como é que vai ser? Vai ser um jogo só? Acho que pode ser. Já é legal, porque daí pelo menos está garantido o jogo do campeão europeu contra o campeão da Libertadores. Agora, o que seria ainda mais legal é se fosse 2 jogos, um na casa de cada um, a gente podendo receber um time europeu aqui num país sul-americano, a gente podendo ir jogar na casa desses caras lá e não em território neutro.
2 datas não vai mudar tanto assim o calendário de ninguém, e até melhor ainda do que disputar o Mundial, que já são para os grandes, tanto da América do Sul como da Europa, disputadas em 2 datas. Então assim, qual que é a diferença? Não é melhor você mandar o Chelsea para a América do Sul do que mandar ele para o Marrocos, para o Japão, seja lá para onde for? Então assim, eu acho que funcionaria muito melhor a Copa Intercontinental do que esse Mundial mequetrefe da FIFA, e ainda mais se a gente tivesse a possibilidade de duelar com esses europeus em jogos de ida e volta, entendeu? Seria muito interessante. Claro, eles teriam ainda mais chance sobre o sul-americano, porque quanto menos jogo, né, um jogo só, você tem mais chance de surpreender, mas ainda assim seria muito divertido observar um mata-mata de um sul-americano campeão contra um europeu campeão. Eu torço muito para que isso aconteça e que esse Mundial da FIFA morra de vez, porque assim, não dá mais, né? Já deu. Mas eu quero saber a sua opinião. Você concorda comigo? Você é a favor da Copa Intercontinental de Clubes, que ela volte, que ela seja considerada um mundial novamente, como sempre foi ao longo da sua história? Ou você prefere esse mundial da FIFA? Ou você prefere o super mundial de clubes que a FIFA está tentando fazer acontecer a cada 4 anos? Eu confesso que sim, não tenho o menor interesse por esse tipo de competição, mas eu quero saber a sua opinião. Deixa o like, compartilha esse vídeo com seus amigos nos grupinhos de WhatsApp, a gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.